Olá, alunos! Que tal a gente construir o nosso bichinho aqui, ó, para colocar a nossa microbit que a gente fez na última aula? Meu nome é Maria Ângela, eu estou vestindo uma blusa preta, uma camiseta verde, uma calça preta, tenho olhos e cabelos castanhos e hoje nós vamos construir um bichinho que tem articulações. O objetivo dessa aula é entender que os robôs, eles têm articulações assim como a gente. Então a gente tem aqui articulações e os nossos bichinhos também têm essas articulações. Então, vamos fazer a construção desse bichinho? Primeira etapa que a gente tem é lá no nosso material digital, em que nós vamos pegar esse moldezinho aqui, ó, esse molde, e nós vamos colar ele no papelão. Então, eu já tenho um aqui meu colado, cortei, passei a cola, tenho aqui meu molde todo no papelão, e assim que eu tiver meu molde do papelão, eu posso pegar a tesoura e cortar esse molde. Então, eu vou cortar todas as peças, seguindo a linhazinha que tem aqui do meu molde. Mas nós já temos aqui os nossos cortados, para ficar um pouquinho só mais fácil. Então, eu vou pegar aqui os meus que já estão cortados, tá? Eu tenho aqui as minhas peças cortadinhas, tá? Eu vou utilizar essas 6 peças aqui. Dentro do material digital também tem essa peça circular aqui. Eu vou optar por não utilizar ela, tá? Não vou precisar utilizar. Ah, mas eu posso utilizar no projeto que eu for fazer? Sim, você pode utilizar. Mas no caso aqui eu optei por não utilizar por ser uma peça a menos, fica mais fácil de montar. Outra coisa que nós vamos utilizar aqui para fazer a montagem é o palito de churrasco. Então a gente tem aqui o palito de churrasco. Mas precisa ser necessariamente palito de churrasco para fazer esse protótipo? Não, eu posso fazer esse protótipo também com canudinho, tá? De preferência de papel, que é um pouquinho mais duro, mas pode ser um canudinho de plástico que seja um pouco mais duro. Bom, eu tenho aqui, primeira coisa que a gente precisa determinar é quais são as peças, tá? Então, essa primeira peça, que é um pouquinho mais grossa, vai representar como se fosse a coxinha do meu cachorrinho, que eu vou fazer um cachorrinho robô. Essas duas peças aqui é como se fossem a patinha do meu cachorrinho. E essas duas aqui é como se fosse a perninha. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho a minha patinha, a perninha e a coxinha do meu cachorrinho, tá? Mais uma coisa. No molde, eu vou precisar imprimir 2 vezes isso daqui. Isso daqui é só uma das minhas patinhas. E o molde, ele tem 2. Lembra que o nosso cachorro tem 4 patas? Então, esse daqui, ele essa quantidade de peças vai montar apenas uma das patas. Para mim fazer as 4, eu preciso ter 4 vezes essa quantidade de peças. Cada molde tem duas vezes essa quantidade. Então, eu vou ter que ter 2 moldes para montar o nosso cachorrinho aqui. Então, eu tenho aqui o meu molde. Vocês estão vendo essa área circular que tem aqui? O que eu vou fazer? Eu vou furar com o palito e eu vou passar aqui, ó, o palito por esse molde, tá? Então, passei aqui o palito pelo molde. Essa daqui é a minha coxa. Eu preciso ligar a minha perninha na coxa. Então, eu vou pegar minha perna aqui, ó, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar pelo buraquinho até chegar aqui, ó, a minha coxinha. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, eu tô criando como se fosse uma articulação. Eu não vou colar, tá, essas peças aqui. Se eu colar essas peças aqui, não vai ter esse movimento. E o objetivo é que tenha esse movimento. Pronto, eu coloquei as 2 peças, está montando uma articulação. Só que, para ficar mais resistente, eu preciso colocar mais 2 peças da mesma forma. Então, dessa vez, eu vou colocar a primeira perna e depois a coxa, aqui. Ficou da mesma forma, certo? Só que ficou aqui, ó, duplicado, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Bom, eu já tenho aqui minha articulação, não preciso tudo isso daqui de palito. Então, aqui tem que ter mais ou menos, tá? Não precisa ser certa a medida.
mais ou menos uns 2,5, uns 2,5 centímetros. Eu vou fazer o corte, posso cortar tanto com a tesoura ou usando um alicate. Aqui eu vou usar alicate, que é mais fácil cortar com alicate o palito. Mas eu posso cortar utilizando a tesoura, tá? Então, cortei meu palito. Fiz aqui o corte do meu palito. Tem a minha articulação. Mas, vamos pensar aqui. Eu tenho a minha articulação. Se esse papelão ele for para o lado, o que vai acontecer? Ele vai acabar saindo. Então, eu tenho que dar um jeito de impedir que a minha coxa e a minha perninha se separem, tá? O que eu vou fazer, então, para bloquear a saída desse papelão daqui? Primeiro, eu posso, se for canudinho, eu posso simplesmente abrir esse canudinho. E aí vai impedir a saída desse papelão aqui. Agora, nesse caso aqui, como eu não estou utilizando canudinho, estou utilizando palito de churrasco, eu vou usar a cola quente. Então, eu vou pegar a cola quente e eu vou colocar só na pontinha do meu palitinho aqui, ó. Coloquei só na pontinha. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o meu palito fique um pouquinho mais grosso e vai impedir que o papelão saia. Ah, mas eu tô colando papelão? Não, eu não tô colando papelão. Eu só tô colocando aqui, ó, na pontinha do meu palitinho de churrasco. Eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Não é para colar o papelão, é só para impedir que ele vá pro outro lado. Pronto, fiz essa parte. Coloquei aqui a minha perninha e minha coxinha, eles estão girando normalmente. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa segunda parte. Eu vou colocar na minha perninha, que é essa daqui, os meus pezinhos, tá? Os meus pezinhos, eles têm duas marcações, tá? A primeira marcação é essa daqui, não vamos usar agora, nós vamos usar essa segunda marcação, que é a do meio, tá? Então, a gente vai ligar o pezinho mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Então, vou pegar o meu palito aqui, churrasco, e vou furar a minha perninha. Furei a minha perninha. Vou fazer a mesma coisa com o pezinho. Lembrando, nesse segundo círculozinho aqui. Fui nesse segundo círculozinho. Fiz um lado do pezinho. Agora vamos para o outro. Mesma coisa. Segundo círculozinho aqui, ó. Furei. E por último, a minha perninha aqui, ó, vou furar com o meu palito, tá? Então, fiz o furo, vamos até o final. Fui aqui até o final, vou deixar mais ou menos o espaço de mais ou menos uns 2,5 aqui, 2,5 centímetros. Agora, eu vou fazer o quê? Vou cortar. Lembrando, pode ser com a tesoura ou pode ser também com o alicate. Vai depender do material que você tiver. Ah, se eu quebrar, vai dar certo? Vai dar certo também. Então, se você quebrar mais ou menos no tamanho que a gente está pedindo, vai dar certo também. A mesma coisa que eu fiz aqui, que foi passar a cola quente para impedir, ó, de sair, eu vou fazer aqui embaixo. Lembra? É só na pontinha do palito. Então, tô colocando aqui, ó, na pontinha do palito. Fiz a mesma coisa, certo? Tá, e agora? Agora, vocês estão vendo aqui, ó, se eu não criar um impedimento, meu pezinho ele vai rodar para tudo quanto é lado, então vamos criar uma travinha para esse pezinho não rodar. Então, por isso que eu tenho esse círculozinho aqui, tá? Por quê? Porque eu vou criar uma trava que ele não vai rodar mais. Então, eu vou pegar o palito aqui também e vou fazer o furo no círculozinho, nos dois. Então, fiz aqui o furo, passei reto. Esse palito a gente vai deixar um pouquinho maior, só um pouquinho maior, para impedir, ó, tá vendo? Que o pezinho vire para o outro lado. Então, ó, ele não vai virar, certo? Fiz só um pouquinho maior. Vou fazer a mesma coisa, vou cortar aqui. Cortei. E para impedir que saia, na pontinha aqui a gente põe um pinguinho de cola quente. Pronto. Aqui eu já tenho
a minha perninha funcionando, certo? E agora, como que a gente vai fazer o corpinho desse meu cachorrinho? Eu já tenho duas perninhas aqui feitas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essas duas perninhas aqui feitas. E o corpinho, aqui no caso, eu tenho essa caixinha que nós vamos fazer de corpinho, tá? Lembrando, o cachorro tem 4 patas, então eu tenho que ter 4 desses daqui feitos, certo? Mas nesse caso aqui, por enquanto, eu tô com 2 realizados. E aí a gente vai aprender a colocar no corpinho. Esse corpinho, ele pode ser uma caixa feita, desse jeito que a gente fez aqui, com um pedaço de papelão. Ou ele pode ser feito com uma caixa de suco, ou uma caixa de leite, algo que esteja pronto. A criatividade vai de você. Você pode fazer de outras formas. Não precisa ser exatamente igual. O que nós precisamos ter? Nós precisamos ter um palitinho maior. Por quê? Porque esse palito ele vai passar de um lado para o outro na caixa para ligar a minha patinha de um lado para outro. E aí, aqui, nós, além de fazer esse furo, vou fazer aqui com o próprio palito, tá? Fiz o furo aqui, ó, com o próprio palito. Eu preciso também furar aqui embaixo para mim encaixar a minha perninha aqui no meu cachorrinho. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer ou com tesoura, ou nesse caso aqui, eu vou fazer com estilete, tá? Então, ó, virando a minha caixinha para baixo aqui, ó, eu vou fazer um cortezinho aqui, tá? Eu tô fazendo com estilete, mas pode ser feito com tesoura também. Aqui também. Vou fazer um cortezinho aqui para encaixar a perninha do meu cachorro aqui dentro. E vou alargar um pouquinho, senão vai ficar difícil passar. Então, eu vou encaixar a perninha do meu cachorrinho aqui. De um lado pro outro. Aqui, tô pegando o meu cachorrinho, certo? Peguei aqui a perninha do meu cachorrinho. Vou encaixar no buraco que eu fiz aqui um lado, tá vendo? E o outro vai ficar do lado de fora. Então, aqui, ó, eu tenho do lado de fora aqui, ó, do lado de fora, e um que vai pro lado de dentro. E ele vai entrar até onde eu fiz o buraco do meu palito, para encaixar aqui a minha perninha, tá? A mesma coisa vai ser feita do outro lado. Então, eu vou encaixar no buraco que eu fiz aqui, inclusive precisa até aumentar um pouquinho, que ficou apertado. Então, aumenta um pouquinho. Ah, eu posso fazer maior, posso fazer menor? Aí vai do seu critério, lembra? O objetivo aqui é a gente criar essas articulações e entender que os robôs, eles têm essas articulações também. Porque eles se mexem como nós, eles imitam os nossos movimentos. Então, eu fiz aqui, ó, encaixei dos dois lados. E agora, para essa perninha não cair, nós vamos passar aqui de um lado para o outro o palito. Ele vai pegar as duas perninhas, tanto de um lado quanto do outro. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai furar a primeira perninha, vai encaixar no furo que a gente já tinha feito antes na caixa, vai encaixar do outro lado da perninha, aqui, e vai indo, ó, vai indo de um lado para o outro. Mesma coisa aqui, ó. Encaixei aqui, ó, tá vendo? Do outro lado. Fui na saída do furo. E por último aqui, ó, não menos importante, a gente vai encaixar o outro lado da perninha do nosso cachorrinho aqui. Então, vamos lá. Fiz do outro lado, até o outro lado, certo? Então, olha aqui, ó, eu tenho a minha perninha presa de um lado para o outro do meu cachorrinho, certo? E a mesma coisa, deixa sempre sobrando um pouquinho de palito de um lado e a gente vai deixar também do outro. E nós vamos cortar esse palito. Então, cortei esse palito aqui. Cortei, eu já tenho aqui, ó, as patinhas todas ligadas, certo? A minha patinha, que está interligada aqui em cima, para o palito não sair, nós vamos fazer a mesma coisa. Vai passar aqui um pouquinho de cola quente nessas duas pontas. Certo? Fiz isso, fiz com as minhas patinhas. E agora? Você vai fazer a mesma coisa com as duas patinhas de trás. E a cabeça? A cabeça vai ser da forma como você preferir.
No caso aqui, eu fiz uma caixinha menor, tá? E eu fiz um espaço para colocar a microbit. Então, a minha microbit que eu fiz lá, a programação que eu fiz da carinha feliz, do rostinho feliz, ela vai encaixada aqui, ó. Vai ficar encaixadinha aqui. E aí, eu coloco as pilhas aqui atrás no corpinho dela. Mas essa parte é de sua criatividade. Você pode fazer da forma como você preferir. O que é importante é entender essa parte articular do meu cachorrinho, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido montar. Aqui, na parte da cabeça, você pode usar a sua criatividade. No corpinho também, usa da sua criatividade. Faz um rabinho, se você quiser. Faça colorido. Faça da forma como você preferir. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!